Bom, chegamos aqui à parte 4 do nosso mini curso de Python para concursos. E até agora a gente já viu listas, loopings, estruturas de decisão, tipagem de dados e variáveis. E agora a gente vai entrando aqui numa parte que é um pouquinho mais complicada, que é a parte de funções, definições de funções em Python. Mas também é um assunto importante aí, bastante cobrado aí nas provas de Python. Fala aí, concurseiro, concurseira, meu nome é GB, se você não me conhece, sou do canal TI Sem Segredo, eu sou analista de sistemas, servidor público federal concursado, sou mestre em ciência da computação e sou professor e vou ajudar você aqui a desvendar aqui os segredos aqui por trás da tecnologia da informação para concursos. A gente está dando continuidade aqui a um curso de linguagem de programação Python, que a gente está fazendo com foco em concurso público. Essa é a quarta parte desse curso, tá? A gente está aprofundando aqui um pouco no conteúdo e trazendo para vocês aqui o essencial para vocês passarem aí na prova de vocês. Então, se você vai fazer prova da Polícia Federal, provas da área de controle, provas da área de fiscal, esse curso aqui é ideal para você pegar noções gerais aqui da linguagem de programação, tá certo? Deixar uma dica aqui para vocês aqui no comentário aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um curso aqui de reta final para Polícia Federal com 100 questões de resolução, Vou deixar para vocês aqui embaixo no comentário do vídeo um curso, tá? Com a resolução de 100 questões de TI para a Polícia Federal e 2 simulados aqui inéditos de questões para revisão de reta final. A gente produziu esse material escrito aqui para compartilhar com vocês e ajudar vocês aqui nessa reta final aqui, o concurso da Polícia Federal chegando, e é um material totalmente focado e especializado para a Polícia Federal, tá? Questões bem detalhadas e bem comentadas para que você possa fazer uma revisão profunda o suficiente e abrangente o suficiente e a preparação final aqui para sua prova sair conforme você precisa para poder vencer essa disciplina. Lembrando que é uma disciplina aí que contempla 30% da prova para agente, escrivão e papiloscopista aí da Polícia Federal, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, curte e compartilha, ajuda alguém que está precisando também estudar, mesmo que não vá fazer Polícia Federal, vá fazer fiscal ou controle. Aqui tem conteúdo suficiente para todo mundo aprender bastante coisa aí para provas de TI. Então, vamos aqui para a aula aqui sem mais delongas, vamos lá. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver aqui um pouco sobre funções, tá? E o que são funções? A definição de uma função é o seguinte: uma função é um bloco de código que a gente pode criar um procedimento padrão para que a gente possa, sempre que possível, reutilizar esse bloco de código e que ele tenha sido feito para cumprir aqui uma função específica, um processo específico, e ele possa atuar em várias partes do nosso algoritmo, tá? Então, para definir uma função aqui no Python, a gente usa aqui uma estrutura que a gente tem alguns detalhes aqui que são imprescindíveis, tá? A primeira delas aqui é usar a palavra reservada def, de definition, tá? Que a gente está definindo uma função. A gente vai definir um comportamento que vai ser encapsulado e guardado na memória, e toda vez que eu chamar aquela função, eu vou poder ter aquele comportamento replicado em qualquer outra parte do meu algoritmo, tá? Então, para fazer a definição dessa função, eu tenho que usar a palavra reservada def, em seguida dar um nome a essa minha função, lembrando que o nome da função também respeita aqui as regras de nome de variáveis, tá? Então eu preciso ter o nome de uma função que não tem espaço em branco, não inicie com números, eu posso iniciar por underline, eu posso usar letras maiúsculas e minúsculas, eu não posso usar hífen. Então segue lá no começo que tem as regras de definição de nomes de variáveis e aí todas elas se aplicam aqui, tá? Então eu uso def, nome da minha função, e entre parênteses eu posso passar aqui um ou mais parâmetros de entrada que são opcionais, tá? Uma função não necessariamente precisa ter parâmetros de entrada, tá? Mas ela pode ter um ou infinitos parâmetros de entrada. Dentro dessa função, aí eu vou definir aqui, ó, os 2 pontos, sempre para marcar o início da minha estrutura, e aqui, como é de costume na linguagem Python, a indentação de um espaço de um tab à direita para delimitar o que é que está hierarquicamente, né, submetido a essa função. Então, aqui dentro é o que a gente chama de corpo da função. O corpo da função é o conjunto de processos ou procedimentos necessários
que a função cumpra aí o seu objetivo, tá? Então, no corpo dessa função, o que é que a gente fez aqui? Ó? A gente criou aqui um comentário, tá? Lembrando que comentários no Python são dados aqui por esse jogo da velha, esse cerquilho aqui, e essa página ela vai ser ignorada pelo compilador do Python, tá? Ela aparece no código quando a gente está escrevendo, mas quando esse código é transformado mesmo em sistema, isso aqui é ignorado. A gente também criou uma variável, e essa variável ela está recebendo o valor de quê? Do parâmetro de entrada. O que é que acontece? Quando eu digo que a minha função tem parâmetro de entrada, é como se eu criasse variáveis temporárias aqui para armazenar aqueles valores que vão ser inseridos na minha função pelo usuário. Então, eu insiro esses valores aqui, quando eu digo que eu tenho um parâmetro de entrada e o usuário chama a minha função e me passa um valor, eu jogo esse valor que o usuário passou dentro desse meu parâmetro de entrada e eu tenho acesso a esse valor que o usuário forneceu lá de fora, dentro da minha função, através dos parâmetros de entrada. E aqui eu estou fazendo isso. Criei uma variável e vai receber o valor dos parâmetros de entrada, tá? Em seguida, eu estou imprimindo uma mensagem dizendo que eu estou imprimindo o parâmetro que tem o valor que está armazenado nessa variável. Então, se o usuário inseriu aqui o valor 1, essa minha variável, parâmetros de entrada, vai ter valor 1. A minha variável aqui de dentro, como recebeu o valor que está armazenado em parâmetros de entrada, vai ter o valor 1. E quando eu imprimir aqui, eu vou dizer, ó, imprimindo o parâmetro, o valor dessa variável é 1. Que vai ser impresso é 1. E aqui eu tenho uma última estrutura que se chama aqui retorno da minha função. Então essa minha função, ela pode somente resolver um problema internamente e não retornar nenhum valor, ou ela pode resolver um problema internamente e retornar um valor para uma variável, uma outra estrutura que a chamou, tá? Então, tudo isso daqui é o que a gente chama de definição da função. Usei a palavra reservada, dei o nome para a função, disse quais são os parâmetros de entrada, disse qual vai ser o comportamento dela e disse qual vai ser o retorno dela. Até esse momento, essa minha função fez o quê? Que ela foi criada, tá? Todos os processos e procedimentos dentro dela foram estabelecidos e isso foi guardado na memória do computador. Então, em algum outro momento posterior, eu vou poder evocar essa função e fazer de fato ela trabalhar. E é aqui que a gente chama de execução da função. Então, eu defini minha função, criei a estrutura, disse qual vai ser o comportamento dela, disse os parâmetros de entrada, e agora eu vou chamar essa minha função. É o que a gente chama de executar a função, chamar a função, que significa pegar essa função e executar ela, chamando o nome dela, usando os parênteses e passando os parâmetros de entrada que ela espera ou precisa. Então eu chamei minha função, chamei pelo nome, criei aqui os parênteses e disse, ó, aqui vai um parâmetro qualquer. O que é que vai acontecer aqui? Esse texto que eu passei aqui, ele vai ser atribuído a essa minha variável parâmetros de entrada. Parâmetros de entrada, que tem esse texto aqui agora, vai ser jogado para minha variável chamada variável. Minha função vai imprimir na tela a mensagem imprimindo o parâmetro mais essa mensagem aqui, tá? E em seguida ela vai retornar esse texto para essa variável que chamou essa função. Então, quando eu chamo minha função e passo para uma entrada, ela executa tudo aquilo que foi programado para ela executar e joga o resultado para minha variável. Quando eu imprimo minha variável aqui na tela, eu dou um print variável, o que aparece aqui foi exatamente a mensagem que eu passei aqui no parâmetro, porque foi passando de uma variável para outra, até ser retornado pela função, ser atribuído a uma variável nova e ser impresso na tela pelo comando print, tá? Então, é um todo bastante complexo que tem que lidar aqui com essas questões da função, que aqui sim fica muito mais próximo de quem programa de verdade, entender, do que quem não é da área, tá? Então, é um procedimento que eu julgo assim complexo para quem não é da área ainda, tá? Mas a gente tem alguns focos aqui de preparação quando a gente fala de concurso público, tá? Quando a gente fala de concurso público, a gente não precisa saber programar, mas a gente precisa saber que def,
é a palavra reservada que define minha função, que eu tenho que dar um nome à minha função, e esse nome tem que respeitar os parâmetros de nomeação iguais aos de uma variável. Eu posso ter parâmetros de entrada ou não. Aqui dentro é o corpo da minha função e eu posso retornar algum valor da minha função, tá? Lembrando que eu sempre tenho que usar os dois pontos aqui para delimitar o início da minha estrutura, tá? Então, essas coisas que são comuns entre as outras estruturas, no mínimo é isso que o candidato precisa saber, tá? Então, ele precisa bater o olho numa função e identificar onde é que estão esses problemas, porque se eu venho sem esses dois pontos, eu anulo já, tá? Aquela execução. Se eu venho sem os parênteses, eu anulo a execução. Eu não posso usar chaves aqui, eu também anulo essa execução. Eu preciso usar minha palavra reservada def, senão é inválida essa minha execução. Eu preciso respeitar os critérios de nomeação da função, assim como são as variáveis, tá? Eu posso ter um retorno ou não aqui dentro. Eu tenho que saber que aqui dentro é o corpo da minha função, é onde são definidos os processos e os procedimentos que aquela função vai executar. Então, antes de você se preocupar em entender ou saber programar com essa função, primeiro você tem que conseguir identificar os elementos que tornam a estrutura da função válida, que muitas vezes é só isso que é cobrado dentro de uma questão, tá certo? Então aqui eu trouxe mais algumas informações que podem ser típicas de questão de prova, tá? Eu defini aqui mais uma função, veja. Usei minha palavra reservada def, chamei minha função de parâmetro e passei 3 parâmetros, que são 3 variáveis temporárias, que vão receber valores no momento em que o usuário chamar essa função e passar esses valores para ele. O que é que a minha função faz aqui no corpo da função? Nada, só imprime esses 3 valores que ela vai receber através dos parâmetros. Nessa linha aqui, eu saí da definição da função, isso aqui foi a definição, criei a definição, disse o que é que a função vai fazer, disse quais são os parâmetros de entrada, disse o que é que vai acontecer, guardei a função lá na memória. A partir daqui, eu estou executando minha função. Então, para eu executar minha função, eu chamo minha função pelo nome, uso os parênteses e passo os valores reais que eu quero que substituam essas variáveis da definição da função. Então, quando eu passo esses valores para cá, eu tinha 3 valores, A, B e C. Passei 3 valores, 1, 2, 3. Esses valores são mapeados automaticamente. O primeiro valor que eu passei vai para o primeiro parâmetro, o segundo valor para o segundo e o terceiro valor para o terceiro parâmetro, tá? Quando a minha função recebe esses 3 valores, o que é para ela executar? Nada, ela só tem que imprimir o que recebeu. Então, ela recebe esses valores e imprime aquilo na tela. Então, a saída da execução da minha função é esse aqui. Tá? Então, esses são os parâmetros ordenados. Eu respeito o quê? O valor que eu passo, os parâmetros que eu defino, a ordem que eu defino os parâmetros e os valores que eu passo naquela ordem, eles têm que ser respeitados. Então, primeiro valor, primeiro parâmetro, segundo valor, segundo parâmetro, terceiro valor, terceiro parâmetro. Tá? Mas eu tenho coisinhas aqui de concurso público, tá? Que são parâmetros que a gente chama de parâmetros nomeados. Então, mesmo processo, eu vou definir minha função. Essa é a definição. Usei a palavra def, dei um nome à minha função, criei 3 parâmetros e disse que ele só vai imprimir os parâmetros. Usei os 2 pontos, dei o meu tab aqui à direita, criei minha hierarquia e disse, ó, receba 3 parâmetros e imprima na tela esses 3 parâmetros. Essa é a minha função. Agora eu vou executar minha função. Chamei minha função pelo nome, usei os parênteses e agora eu vou fazer uma coisa diferente. Tá? Se eu não fizer o mapeamento dos parâmetros, eu posso simplesmente dizer que eu quero que o meu parâmetro C, que ele existe aqui, ó, meu parâmetro C tenha valor 1. Eu quero que o B tenha valor 2. E eu quero que o A tenha valor 3. Então, eu posso fazer o quê? Nomear os meus parâmetros e passar o valor para eles, dando um nome ao invés de uma posição. Então, eu saí de um parâmetro que a gente chama de parâmetro posicional, onde o mapeamento é feito em relação às posições. O primeiro parâmetro definido vai ser mapeado com o primeiro valor passado para a função. E eu saí para um parâmetro nomeado, que é o seguinte: independente da ordem que eu passei os parâmetros, eu posso dizer, ó, para esse parâmetro X, quero o valor tal. E quando eu passei aqui, ó,
o A foi 3, o B foi 2 e o C foi 1. Então, ele imprime agora ao contrário, porque eu consegui apontar para dizer qual é o parâmetro exato que eu preciso e cada valor que eu preciso em cada parâmetro, tá? Então, isso é típicozinho de questão de concurso. Então, como eu vi aqui, ó, parte teórica, o def define uma função, os parâmetros eles são opcionais e podem ter valores padrão também. Então, eu posso criar uma função e já aqui na parametrização eu dizer que, ó, eu quero um valor 10 aqui se o usuário não passar nada. Então, esse é um valor padrão. Então, eu digo, né, que aqui o meu parâmetro D pode ter o valor 10. Então, se o usuário não passar nada para o valor D, ele vai assumir 10 como padrão. Então, o escopo das variáveis dentro das funções são locais. E o que é que quer dizer isso? Variáveis que eu criar aqui dentro da minha função, se eu criar a variável x, a variável y, etc., elas só vão existir dentro desse escopo aqui, né? Dentro dessa indentação aqui da função. Fora eu não consigo mais acessá-lo. Então, elas é como se fosse um ciclo de vida. Ela é criada aí dentro e morre aí dentro. E aqui a gente tem uma questãozinha aqui sobre função. Então vamos lá. Na linguagem de programação Python, as funções, elas retornam somente objetos, tá? A gente não estudou o que é objeto, porque objeto é um conceito um pouco mais profundo, mas as funções retornam qualquer tipo de dado, tá? As funções não aceitam parâmetros opcionais, como default, parâmetros opcionais, elas aceitam sim parâmetros opcionais, tá? Isso aqui está errado porque a gente pode passar, quando eu passo um parâmetro D que tem um valor, tá? Eu desobrigo o usuário a passar aquele valor para aquele parâmetro. Por quê? Porque se ele não passar nada, já existe um valor default, um valor padrão, tá? Está dizendo aqui que não podem ter suas propriedades alteradas. Vamos pular essa daqui. Não aceitam docstring. O que é docstring? Docstring é o seguinte. No início de cada função, a gente pode ter uma estrutura formada por 3 aspas, onde eu posso documentar a minha função. E dizer, ó, minha função funciona assim, serve para isso, recebe tais parâmetros. Então, a função, ela recebe sim, aceita sim docstring. Então, ela não aceita parâmetros opcionais, isso aqui é falso, porque ela aceita, tá? Elas retornam somente objetos, não, ok. Ó. Letra E, aceitam que os parâmetros sejam passados com nome, não importando a ordem que os parâmetros foram passados. Então, veja. Mesmo se a gente não soubesse o que era isso daqui, propriedades alteradas, né? Porque eu posso ter as propriedades alteradas, inclusive quando eu tenho um parâmetro com valor 10. Mas se eu chegar lá e passar um parâmetro D com valor 20, eu já alterei essa minha propriedade. Mas a gente conseguiu acertar a questão porque a gente viu que, independente da ordem que os parâmetros aconteçam, eu posso passar a parametrização por nome, sabendo o nome aí dos parâmetros, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama aqui, ó, de docstring, tá? Eu uso aqui no corpo, dentro do corpo da minha função, uma estrutura com 3 aspas simples ou 3 aspas duplas, e o texto que tiver aqui no meio é o que chama de documentação da minha função. Eu digo, ó, para que serve essa função? Calcular a média aritmética. Quais são os argumentos dessa função? É uma lista de números. E qual é o retorno dessa função? Ó, é um número de ponto flutuante com uma média calculada dessa lista, se houver elementos nessa lista. Então, isso seria o que a gente chama de docstring, tá? Então, a gente fica por aqui. A gente termina aqui essa aula de função. É uma aula relativamente mais complexa, mas a gente consegue aqui pegar os conceitos principais e mais importantes dessa aula, tá? Então, se você não se inscreve, se chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa o like, curta, compartilha e aí divulga esse vídeo aí para quem está precisando. Não esquece de acessar aí nosso material de revisão em PDF com 100 questões de revisão aí para a Polícia Federal e simulados aí inéditos, tá? Vou deixar aí no comentário do vídeo, no comentário fixado e dentro da descrição do vídeo aí, certo? Até mais, até a próxima aula, fique com Deus e tudo bom.